Olá, queridos irmãos, aqui estamos novamente a usar deste recurso para transmitir-lhes a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que não me sinto cômodo com esta situação. Eu preferia estar lá no templo, a partilhar juntamente com os irmãos, a cultuar o nosso Deus, a estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas devido às circunstâncias, nós acreditamos que sim, que é mais prudente suspendermos os nossos cultos, pelo menos até o final do mês. E depois vamos ver se conseguimos regressar no mês de fevereiro. No nosso culto de quinta-feira, estamos também a ter a nossa escola bíblica, em que estamos a estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero partilhar com os irmãos o estudo de hoje. Antes de entrarmos no estudo, eu quero que os irmãos assistam um pequeno vídeo que nos dá uma visão panorâmica da igreja em Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é provavelmente a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los.
Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Bem, nós já vimos que nesta carta o apóstolo Paulo elogia a igreja dos Tessalonicenses porque havia se tornado modelo para as demais igrejas da região, da Macedônia, da Acaia. E nós vimos algumas características desta igreja que a tornava igreja modelo e que são características que deve haver em todo crente maduro. Lá no versículo 2 e versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que essa igreja era uma igreja homogênea no seu nível de amadurecimento espiritual. Todos estavam no mesmo nível de crescimento. O apóstolo Paulo diz, sempre damos graças a Deus por vós todos. Então ninguém havia ficado para trás,
eles estavam a crescer juntos. E Paulo destaca aqui 3 características dessa igreja modelo. Era uma igreja que tinha obra de fé. Paulo fala sobre a obra de fé daquela igreja, também o trabalho realizado com amor, a motivação da igreja no trabalho era o amor, e também Paulo fala da esperança que tinham na segunda volta de Cristo. Esperança essa que lhes dava força para perseverar apesar das circunstâncias negativas, apesar das perseguições que sofriam. Essas coisas faziam daquela igreja uma igreja modelo, diz Paulo, modelo para as demais igrejas. No capítulo 2, Paulo menciona outra característica desta igreja, que era apego pela palavra de Deus. No versículo 3 do capítulo, ou melhor, no versículo 13 do capítulo 2, ele diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós, os que crestes. Então, o que Paulo diz aqui é que eles receberam a pregação de Paulo não como palavra comum de um homem, mas como palavra de Deus, segundo era na verdade. E permitiram, não só ouviram, não só receberam a palavra, mas permitiram que a palavra operasse mudança na vida deles. Paulo diz, a qual também opera em vós. Eles não se tornaram apenas ouvintes da palavra, mas também permitiram que a palavra operasse na vida deles, isto é, tornaram-se também praticantes da palavra. Então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona outra característica daquela igreja modelo. No versículo 9 e 10, ele diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Então vemos que era uma igreja fortalecida no amor. Os membros não só realizavam a obra com amor, mas também praticavam o amor entre os irmãos. Isso era tão real e tão evidente neles que Paulo dizia: não necessito escrever-vos sobre o amor fraternal, porque já estão a praticar entre todos os irmãos. Mas há um detalhe importante aqui. O amor nunca é demais. Por mais que amemos, nunca será o suficiente. Nós concluímos isso com a exortação que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: exortamo-vos, porém, a que ainda nisto, isso é, no amor, continueis a progredir cada vez mais. Então o apóstolo Paulo reconhecia que aquela igreja era uma igreja onde havia amor mútuo, amor fraternal entre os irmãos, mas Paulo dizia que eles deviam continuar a progredir cada vez mais neste amor. E sabe por quê? Porque o padrão do amor que devemos ter é o próprio amor de Jesus. Esse é o padrão, esse é o nível a que devemos chegar no nosso amor para com os nossos irmãos.
Jesus disse isso lá em João capítulo 15, versículo 12, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, não é eu amar o meu irmão do meu jeito, da minha maneira, de acordo com a minha capacidade, não. Eu devo amar o meu irmão assim como Jesus me amou. O amor que eu devo oferecer aos meus irmãos é o mesmo amor que eu recebi de Jesus. Então, enquanto não estivermos a amar neste nível, neste padrão, nós precisamos crescer em amor. E como crescemos? É preciso conviver. Para crescer em amor, é preciso conviver, estar juntos. Mas nessa atual situação de pandemia, de isolamento social, como estar juntos? Eu reconheço que realmente é difícil, infelizmente, mas tu pode ter o teu irmão no teu pensamento, na tua memória, pode fazer uma ligação telefônica para ele, mandar uma mensagem através do WhatsApp, podes orar, podes e deve orar pelo seu irmão. A oração sincera faz crescer o nosso amor pelos nossos irmãos. Então, que a cada dia, ou de vez em quando, pelo menos, possas eleger 1 ou 2 ou 3 irmãos da nossa igreja e fazer-lhe uma ligação telefônica, mandar-lhe uma palavra de apreço através da mensagem de WhatsApp e ore constantemente pelos seus irmãos. Isso fará com que o seu amor cresça. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo ele expressa um grande desejo para outra boa igreja, que era a igreja dos filipenses, lá de Filipos. E Paulo diz assim: e peço isto em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, que o vosso amor aumente mais e mais. O problema desta igreja em Filipos não era ausência de amor, eles tinham amor. Paulo diz, vosso amor. O que ele desejava era que esse amor aumentasse mais e mais, que a igreja crescesse na sua capacidade de amar uns aos outros. Irmãos, como pastor de vocês, esse também é o desejo sincero do meu coração, que o nosso amor aumente mais e mais e que todos nós possamos buscar crescer em amor. Que Deus abençoe a todos e aplique esta palavra em cada coração. No próximo domingo eu estarei de volta com a mensagem que seria pregada no templo, no nosso culto dominical. Por volta das 11 horas do dia, eu estarei a publicar no nosso canal de YouTube a mensagem de domingo. Que a paz de Deus possa guardar o coração de vocês, que se cuidem da saúde física e não descuidem da saúde espiritual. Amém? E nos encontramos no próximo domingo.